os evangélicos, eles estão bem distantes da política institucional. Quando eu digo evangélicos, eu estou falando dos fiéis. Não há representatividade, participação. O que acontece é que as principais lideranças evangélicas, ou as lideranças evangélicas nos últimos 20, 30 anos, vamos pensar nos últimos 30 anos, né, desde o final da ditadura militar, um pouquinho mais, elas estão cada vez mais se lançando a chamada política eleitoral. Mas não acredito que os evangélicos como um todo estão participando, discutindo política. Eu não vejo isso acontecer. O que eu vejo são os pastores, as pastoras, os chamados presbíteros, né? Obreiros. Essas pessoas estão se envolvendo mais com a política. A gente vê muito isso acontecer, inclusive, na nossa cidade. Mas os fiéis, assim, em linhas gerais, eles não sabem muito o que acontece no andar de cima, né? Digamos assim, da política institucional. Então, o que acontece, eu faço uma crítica à relação dessas principais lideranças, né, das lideranças evangélicas com a política institucional. Então, essa é a crítica do livro Projeto de Poder. E acredito que essa relação dos evangélicos, ou, né, leia-se, das principais lideranças evangélicas com a política institucional, ou com as estruturas de poder, é uma relação parasitária. Então, as pessoas que estão nas estruturas de poder, elas utilizam a religião evangélica ou os evangélicos, ou até mesmo as lideranças evangélicas, e as lideranças evangélicas que estão se lançando às estruturas de poder também, elas utilizam esses políticos e as estruturas de poder. É uma relação parasitária, um utilizando o outro. É o que vimos acontecer no Brasil nos últimos 5 anos, né? Então, houve uma aproximação do segmento evangélico, majoritariamente falando, com o ex-presidente da República. E foi uma relação parasitária, isso é nítido. E esses líderes evangélicos que estão lá no Congresso Nacional, grande maioria deles estão vinculados à Frente Parlamentar Evangélica, eles, na verdade, Eric, eles atuam muito mais como um centrão. Então, eles vão onde as coisas acontecem. Eles estão... Onde está o bloco do poder. Exatamente. Exatamente. Eles têm essa facilidade camaleônica.